Daqui a pouquinho, destrinchar esse grupo do Bahia na Libertadores da América. A primeira pergunta que já gerou polêmica: é o grupo mais difícil da primeira fase, da fase de grupos da Libertadores da América? Daqui a pouquinho a gente vai discorrer sobre isso. O Cadu Santoro deu entrevista para a Cazé TV. A gente pegou alguns trechos dessa entrevista, ele falando da questão do Bahia nesse grupo da Libertadores, a relação com Vitória. Porque, imagina aí, terminou o Bavi no domingo, com polêmica de arbitragem, e todo mundo teve que viajar no mesmo voo. Chegou lá, todo mundo se encontrou, sentou, jantaram juntos. Deixe de chororó, viu? O Cadu vai começar a falar sobre isso e também sobre a questão Bahia, domingo. Já tem um título já encaminhado, como é que funciona, como é que tá a cabeça do pessoal do Bahia. Daqui a pouquinho a gente vai trazer tudo isso e um pouquinho mais, como diriam alguns, para poder te destrinchar. Grupo F da Libertadores da América, grupo considerado por alguns, inclusive da mídia do Rio Grande do Sul, do pessoal do Uruguai também, colocando como grupo da morte, o grupo mais difícil em termos de equilíbrio. Não necessariamente que todos sejam grandes clubes, que o futebol seja excepcional, mas que um equilíbrio maior, porque tem 3 campeões de Libertadores da América: Atlético Nacional, Nacional e o Internacional, e o Bahia, que é o primeiro clube brasileiro a ter disputado a Libertadores da América. Grupo F, então, da Libertadores. E a gente vai ouvir agora o Cadu Santoro falando em entrevista à Cazé TV, deixando bem claro isso. Ele falando da questão do grupo, como é que ele enxergou esse grupo, o Grupo F, que o Bahia está neste momento, que teve o sorteio no dia de ontem, lá no Paraguai. Bastante complicado, né? Um grupo com 3 equipes que, com histórico de Libertadores, com tradição de Libertadores, já foram campeões. Mas não tem o que escolher, a gente tem que se preparar e agora, para poder começar isso já na primeira semana de abril, tentar competir no nível mais alto possível. Foi uma análise rápida sobre o grupo, mas é o que a gente imagina também, um grupo difícil. Você tem equipes que tem, como a gente fala assim, já tem tradição em disputar a Libertadores da América, e a gente está falando do Nacional, do próprio Atlético Nacional e também do Internacional de Porto Alegre. São 3 equipes que já têm uma vivência maior em Libertadores da América. Aí na sequência, Tony Silva, foi até uma belíssima pergunta do pessoal lá da Cazé TV, eles fizeram umas 2 ou 3, eu consegui condensar em uma, que é o seguinte: os 2 dirigentes, né, representando cada equipe. O Cadu Santoro saindo aqui, foi até com o Felipe Costa, um abraço pro Felipe Costa também, e o Vitória foi com o Fábio Mota e com o Manequinha. Viajaram 4 da Viajaram. Aí o Cadu Santoro vai soltar os bastidores, porque depois de um Bavi polêmico, quer dizer, quase não terminou, né? Você imaginar que o jogo começou 18 horas, terminou 20, em casa 23, 0 hora, e aí voltando pro aeroporto, todo mundo junto ainda, com o pensamento no clássico. E o Cadu Santoro falou desse momento aí, desse encontro entre os 2 dirigentes das 2 equipes baianas. O jogo acaba ontem e hoje, 5 da manhã, a gente estava no mesmo voo. A gente ainda teve o azar do nosso voo ser cancelado, a gente teve que ser remarcado. Viemos juntos no voo, eu, Felipe, o Maneca, que é o diretor de futebol, o Fábio. Obviamente que existe a rivalidade, ninguém quer perder, mas existe o respeito, a gente sabe que também as 2 equipes competindo num nível alto é importante para o estado, para o desenvolvimento. Então, claro que a rivalidade, ninguém quer perder, mas existe sim uma boa relação. Infelizmente ainda existe sempre muita polêmica nos jogos. O Bahia foi a favor da arbitragem de fora, porque tinha tido também polêmica no último jogo do Bavi. Teve polêmica na final do ano passado, num lance no Jean Lucas, que também poderia ter sido expulso. Uma expulsão do Rezende no segundo jogo, que o árbitro, num lance, na minha opinião, interpretativo, de frente para o lance, não apitou nem a falta, e o VAR chamou e depois expulsou, quando o jogo estava 1-1 e a gente estava melhor. Então, assim, sempre terão polêmicas. Obviamente que a gente sabe da seriedade da Federação Baiana, da CBF, em sempre tentar melhorar. Acho que a gente vem observando melhoras e tentar minimizar. Uma semana é uma equipe, a outra é a outra, então, do mesmo jeito que a gente entende o movimento deles de se sentirem prejudicados de alguma forma, a gente também já se sentiu prejudicado no jogo passado do Bavi, na final do Baiano passado. Então, assim, se a gente for por esse lado, todos os jogos vão ter discussão de algum lado.
Jogo vantagem obviamente e existe. o Cadu Santoro também, o DJ, não é DJ Novaes não. Não é DJ Novaes não. Mas pelo amor de Deus, o Cadu Santoro continua falando aí pro nosso Tony Silva, mas já ele vai falar o seguinte, vai falar sobre o clássico do próximo domingo, clássico decisivo, e ele vai falar sobre esse encontro que é importante para o futebol baiano. Decisão do Campeonato Baiano, o Bahia venceu por 2-0, tomou 1-0 aí. Mas DJ Tony Silva, o Cadu Santoro falando do Bavi do domingo, que esperar esse clássico. Vantagem obviamente existe, mas a gente sabe que tem um segundo jogo na casa do adversário, que é sempre muito difícil de jogar, trabalhar, seguir a semana. Temos antes um jogo contra o CSA na Copa do Nordeste, que é líder do nosso grupo. A gente tem 2 jogos a menos, que é importante também porque pode nos trazer uma vantagem depois no mata-mata. Primeiro pensar no CSA na quarta-feira, depois obviamente trabalhar para o jogo do segundo jogo da final do Campeonato Baiano. Tá aí então a palavra do Cadu, ele deixando claro que tem um pensamento no Bavi, que tem a vantagem, mas que também tem que pensar principalmente na questão do jogo de quarta-feira, mais conhecido como amanhã, quando o Bahia entra em campo para enfrentar a equipe do CSA às 7 da noite, e o objetivo, obviamente, que para o Bahia é conseguir os 3 pontos e assumir a liderança do grupo B da Copa do Nordeste. Palavras do Cadu. Fala tu. Esse grupo também é da morte pra você, não? Dificílimo esse grupo, por vários sentidos. Primeiro, você tem o Nacional, que é uma equipe uruguaia, que é 3 vezes campeã da Libertadores e 3 vezes campeã do mundo. Você tem o Internacional, que depois da chegada de Roger Machado começou a ter um desenvolvimento de futebol completamente diferente. Tem o Bernabé, que está jogando muito, Ener Valencia, o Alan Patrick, que para mim é um dos melhores camisas 10 do país, de longe. Pegou o Grêmio num clássico que é extremamente duro. O Internacional não conseguia ser campeão há 9 anos e voltou a levantar a taça do estadual. Então você ainda vai ter que enfrentar o Atlético de Nacional, que é campeão intercontinental, vive uma fase boa no Campeonato Colombiano, é o segundo, o líder é o Independiente de Medellín, e o principal, né? Fator casa. Jogar contra o Atlético Nacional fora de casa é muito difícil. E tem o Bahia. Isso quer dizer que o Bahia não vai conseguir se classificar? Não. Aí existe o outro lado da moeda. Se o Bahia, no grupo F, consegue a classificação, seja em primeiro, seja em segundo, chega muito grande, chega muito forte. Porque aqui só tem equipes que estão acostumadas com a competição. E claro, vai precisar, nesse momento, demonstrar em que nível está. Se o Bahia conseguir ir bem nesse grupo, o recado tá mandado. Vai ser uma equipe que vai fazer um bom Campeonato Brasileiro da Série A. Porque Internacional, Atlético Nacional e Nacional, haja Nacional, Internacional, Atlético Nacional, vai ter totais condições de fazer uma temporada muito interessante. E eu fico com essa análise. Mas difícil é muito difícil. Penso que será difícil para os adversários enfrentarem o Bahia também, principalmente na Fonte Nova. Nesse grupo F passam Bahia e Inter, BBMP. Ô Tony, até para poder falar do grupo, a tabela tá desenhada com jogos, então assim, serve de um momento para que o Bahia possa, quem sabe, aproveitar esse momento, né? Vai ter o jogo contra o Internacional, que você, pelo menos na prévia, o Bahia jogando em casa contra o Internacional, seria a primeira partida da Libertadores. Depois o Bahia sai para um jogo contra o Nacional do Uruguai. E aí na sequência pega Atlético Nacional aqui e o Nacional do Uruguai. Então assim, você termina tendo de 4 partidas, 3 em casa. Então isso termina sendo positivo se você tiver o mando de campo a seu favor. Conseguir transformar o que você tem de mando de campo em classificação. Cara, até me corrija se eu estiver errado na ordem, mas eu acredito que Inter, aí vem o Nacional do Uruguai, perfeito, a Atlético Nacional aqui e o Nacional do Uruguai na sequência aqui. Então dos 4 jogos iniciais, 3 são na Fonte Nova. Então, 9 assim, pontos a gente imagina, né? Mas a imagem na cabeça. Ou se você quiser fazer a primeira fase perfeita, seria 10 pontos, já garantiria, né? Seria um empate com o Nacional do Uruguai lá. Mas para isso é futebol. É por isso que a gente fala assim, a dificuldade do grupo é justamente porque
essas equipes, elas são equipes que vão brigar na parte de cima, pelo menos a expectativa é essa. O Internacional sempre vai brigar na parte. O Internacional ele consegue ser favorito em quase todas as competições que ele vai disputar. Você sempre pensa no Internacional, depois do que ele fez aí agora com o Grêmio, ganhando o Campeonato Gaúcho da maneira que ganhou, ganhando a primeira partida lá na Arena do Grêmio, com uma supremacia sensacional. Então assim, são jogos, esses jogos acabam influenciando, e aí talvez um fator casa pode ajudar o Bahia numa possível classificação para a próxima fase. Meio as últimas do Bahia, cara. Pois é, o Bahia que terminou o treinamento agora há pouco, o time já vai seguir para Maceió, onde encara a equipe do CSA nesta quarta-feira às 7 da noite. A expectativa é de um time, pelo menos, bastante modificado. A começar pela coletiva de hoje, que quem deu essa coletiva foi o zagueiro David Duarte. Então a todos um abraço, amanhã, se Deus permitir, estarei de volta aqui.